Olá, galera do Aprova Timon. Eu sou o professor Manuel Soares de Matemática. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente e de poder revisar juntamente com vocês mais um daqueles conteúdos bastante cobrados no Enem. Está bem? Hoje falaremos das medidas estatísticas. Bom estudo! Então, turma, vamos iniciar o estudo das medidas estatísticas. As medidas estatísticas, elas servem para nos dar informações quanto à tendência de uma certa amostra. Podemos ter como medidas estatísticas as medidas de posição e as medidas de dispersão. Nas medidas de posição, falaremos sobre a média aritmética, a moda e a mediana. Nas medidas de dispersão, falaremos do desvio absoluto médio, da variância e do desvio padrão. Então, gente, medidas de posição ou medidas de tendência central. As medidas de posição ou de centralização, elas informam a aproximação dos elementos de uma amostra em relação à média. Então vamos falar inicialmente de média aritmética, certo? Para você determinar a média aritmética dos elementos x1, x2, x3, reticência até xn, ela é indicada por barra x e é dada pela soma x1 mais x2 mais x3 mais até mais xn dividido por n, onde esse n é o que? É o número de elementos da amostra. Veja que de x1 até xn temos n termos. Gente, exemplo. A tabela seguinte mostra as idades dos 5 jogadores da equipe de futsal de uma certa escola. Então, nós temos as seguintes idades: 18, 14, 17, 16 e 15 anos. Eu quero calcular a média aritmética dessas idades. Então, gente, a idade média é dada por barra x, que é igual a... ela é dada pela soma dos elementos da amostra, dividido pela quantidade de elementos que você somou. Então, a média aritmética é 18 mais 14 mais 17 mais 16 mais 15, dividido por quantos elementos você somou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. Fazendo essa soma aqui, você vai obter que barra x é igual a 80 dividido por 5, que dá 16. Então, a média aritmética, ou a idade média, certo, dos jogadores dessa equipe é 16 anos. Vou mostrar para vocês uma maneira bem simples de calcular a média aritmética dos elementos de uma amostra. Então vamos considerar essa amostra aqui: 5, 8, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 8. Já sabemos que a média aritmética é barra x igual a 5 mais 8 mais 6 mais C, mais C, mais 5, mais 5, mais 5, mais 8, dividido pela quantidade de elementos que você somou, que é 9. Então essa soma dá 54, dividido por 9, a média aritmética é 6. Agora, gente, você observa a amostra novamente. Qual é a frequência absoluta do elemento 5 nessa amostra? Você diz, o 5 aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4. É 4. Então essa soma, 5 mais 5 mais 5 mais 5 é 4 vezes 5. Então, qual é a frequência absoluta do elemento 6? É 3. Então, essa soma C mais C mais 6 é 3 vezes 6. Qual é a frequência absoluta do elemento 8 na amostra? É 2. Então, essa soma 8 mais 8 é 2 vezes 8. Logo, gente, essa soma aqui pode ser substituída por essa. Então, a média será 4 vezes 5, mais 3 vezes 6, mais 2 vezes 8, dividido pela soma dessas frequências.
Então dividido por 4 mais 3 mais 2. Então isso aqui vai dar 54 dividido por 9, que dá 6, o mesmo resultado. Vamos estudar a média aritmética ponderada, está bem? Então, a média aritmética ponderada é aquela em que, para cada elemento da amostra, existe um peso associado a esse elemento, está bem? Então, para calcular a média aritmética dos elementos x1, x2, x3 até xn, com respectivos pesos P1, P2, P3 até Pn, essa média é dada pela soma dos produtos de cada elemento da amostra pelo seu respectivo peso dividido pela soma dos pesos. Então a média aritmética ponderada, ela é assim, ela é dada por x1p1 mais x2p2 mais x3p3 até chegar a mais xnpn dividido pela soma dos pesos p1 mais p2 mais p3 até mais pn. Certo, gente? O exemplo. As notas bimestrais de um aluno em matemática são 6,5, 7,8, 8 e 6,5, com pesos 1, 2, 2 e 3 respectivamente. Qual é a nota média desse aluno em matemática? Então, gente, aqui para sabermos da média desse aluno em matemática, como essas notas apresentam peso, então você vai calcular a média aritmética ponderada, não é isso? Então vamos lá, a média aritmética vai ser barra x igual a 6,5 vezes 1, que é o peso dessa nota, mais 7,8 vezes 2, mais 8 vezes 2, mais 6,5 vezes 3, dividido pela soma dos pesos, 1 mais 2 mais 3, mais 2 mais 3, está aqui. Então isso aqui vai dar 6,5 mais esse produto dá 15,6 mais 2 vezes 8, 16 mais 6,5 vezes 3, 19,5 dividido por 8, que são os pesos. Vamos obter então que barra x é 57,6 dividido por 8, 7,2. Simples, né, gente? Uma outra medida de centralização que nós vamos estudar agora é a moda. Ela é indicada por MO. Então chama-se moda de uma amostra o elemento de maior frequência absoluta da amostra. Então exemplo, na amostra 3, 1, 3, 1, 2, 3, 8, 3, qual é o elemento mais frequente nessa amostra, ou que aparece mais vezes na amostra? Você diz é o número 3, que se apresenta quantas vezes? 4 vezes. Então nós dizemos que a moda dessa amostra é 3. Vamos ver agora um segundo exemplo. Na amostra 1, 3, 2, 1, 2, 5. Observem que os elementos que mais aparecem aqui dá um empate. O 1 aparece 2 vezes e o 2 também aparece 2 vezes. Então nesse caso você diz que essa moda possui 2 elementos. Essa amostra tem moda 1 e 2. Já no exemplo 3 aqui, nós temos a amostra 2, 1, 3, 5, 4. Existe um elemento aí de maior frequência nessa amostra? Você diz não, essa amostra não tem nenhum elemento repetido. Então nesse caso nós dizemos que essa amostra não tem moda, ok? Outra medida de tendência central é a mediana. Então eu quero estudar aqui com vocês o conceito de mediana de uma amostra, está bem? Vamos considerar a amostra x1, x2, x3 até xn. Essa amostra ela possui o que? N termos, está bem? Então para você determinar a mediana de uma amostra, primeiro você tem que colocar aqui um novo conceito, certo, gente? É o conceito de rol. O que é que nós chamamos de rol dos elementos de uma amostra? É quando você pega os elementos de uma amostra e coloca na ordem crescente
ou na ordem decrescente. Isto é quando você ordena os elementos da amostra, você obtém o rol daquela amostra, está bem? Então, para calcular a mediana, você necessita primeiro determinar o rol da amostra, está bem? E nós temos dois casos para o cálculo da mediana. Primeiro, quando o número de elementos da amostra é ímpar, e depois quando o número de elementos da amostra é par. Então, quando n é ímpar, gente, nós sabemos que toda sequência que tem um número ímpar de termos, ela tem um termo central. E o termo central, ele tem a ordem t, n mais 1 sobre 2. Quer dizer, nesse caso, a mediana da amostra é o termo central do elemento da amostra. Ela é indicada por MD e ela é o termo de ordem NT, aliás, n mais 1 sobre 2. Exemplo, queremos calcular a mediana dessa amostra aqui. Então, nós queremos calcular a mediana dessa amostra aqui. 2, 2, 5, 3, 2, 7, 8, 4, 5. Observe que ela tem 9 termos, tá? Então, para você calcular a mediana, primeiro você tem que ordenar os elementos da amostra. Isto é, você tem que determinar inicialmente o rol da amostra. Qual é o rol, gente? Na ordem crescente. Primeiro, o menor elemento da amostra é o 2, então eu coloco todos os dois. Vamos, 2, 2, 2. Depois, é o 3, né? 3, só aparece uma vez, sim. Depois, 4, aqui. Depois, 5, 5. Aí vem o 7, depois vem o 8, tá aqui o rol. Então, gente, quantos termos tem a amostra? É 9. Então, o termo central aí será o T 9 mais 1 sobre 2, isto é o T 9 mais 1, 10 dividido por 2, 5. O termo central é o quinto termo do rol da amostra. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, nós dizemos que a mediana dessa amostra é o quinto termo, que é igual a 4. Isso é quando n é ímpar. Vamos ver agora o segundo caso do cálculo da mediana, é quando n é par. Então, toda sequência que tem um número par de termos, ela apresenta dois termos médios, cuja ordem é o Tn sobre 2 e o Tn sobre 2 mais 1. Então, nesse caso, gente, a mediana é calculada pela média aritmética dos dois termos médios dessa amostra. Então, a mediana será o Tn sobre 2 mais o Tn sobre 2 mais 1 dividido por 2. Certo, gente? Essa será a mediana dessa amostra. Exemplo. Vamos considerar a amostra 5, 2, 62, 72, 56, 70, 58. Observem que para determinar a mediana, a gente coloca os elementos da amostra na ordem crescente, tá bem? Então aqui vai ficar assim: 5, 2, 5, 6, 5, 8, 62, 70, 72. Então observem também que esse rol apresenta 6 elementos, tá bem? Então nesse caso o termo central se o n é 6, o termo central será o termo T 6 dividido por 2, 3, T3, então e o termo 6 dividido por 2, 3 mais 1, 4. Então tem dois termos centrais, o T3 e o T4. Logo a média será o T3 mais o T4 dividido por 2. Quer dizer, a mediana, aliás, será a média aritmética dos dois termos centrais da amostra. Então, MD é T3 mais T4 dividido por 2. O terceiro termo do rol é 58, mais o quarto termo 62 dividido por 2. Aí teremos então 120 dividido por 2 e vamos obter então que a mediana é 60. Está bem? Então agora, gente, vamos ver um exemplo de como calcular o desvio
absoluto médio. Diz assim: as idades dos jogadores do time de futsal de um colégio são 15, 16, 14, 17 e 18 anos. Calcule o desvio absoluto médio das idades. Vejamos, para você calcular o desvio absoluto médio, observe aqui. Primeiro você calcula a média. Aí então o desvio absoluto médio é módulo de x1 menos média, mais módulo de x2 menos média, mais módulo de x3 menos média, até chegar em mais módulo de xn menos média, dividido por n. Então aqui, gente, primeiro vamos iniciar calculando a média das idades. Então a média das idades é barra x igual a 15 mais 16 mais 14 mais 17 mais 18 dividido por 5. Somando e dividido por 5 você vai obter 16 anos. Agora o desvio absoluto médio vamos lá, 15 menos média, que é 16 em módulo, mais 16 menos 16 em módulo, mais módulo de 14 menos 16, mais módulo de 17 menos 16, mais módulo de 18 menos 16, tudo isso dividido por 5. 15 menos 16 menos 1, 16 menos 16 0, 14 menos 16 menos 2, 17 menos 16 1 e 18 menos 16 2. Então o módulo de menos 1 é 1, módulo de 0 é 0, módulo de menos 2 é 2, módulo de 1 é 1, módulo de 2 é 2, tudo isso dividido por 5. Somando aqui você vai obter que DAM, o desvio absoluto médio, é 6/5, que é o mesmo que 1,2. Então o desvio absoluto médio é de 1,2 anos. Tá aqui. Qual é o significado dessa afirmativa? O desvio absoluto é 1,2 anos. Então veja, o desvio médio absoluto é uma medida associada à amostra como um todo, sabe, gente? Quando no exemplo anterior dizemos que o desvio absoluto médio é 1,2 anos, aqui estamos afirmando que, em média, os elementos da amostra se afastam 1,2 anos da média aritmética, ou para cima ou para baixo. Está bem? Então, agora vamos estudar as medidas de dispersão. Então, as medidas de dispersão, elas informam o afastamento dos elementos da amostra em relação à média, certo, gente? Então, nós vamos aprender a determinar nessas medidas de dispersão o desvio absoluto médio dos elementos de uma amostra, a variância e o desvio padrão, ok? Iniciaremos estudando o desvio absoluto médio. Vamos considerar a amostra x1, x2, x3 até xn. Observe que ela tem n termos. Já aprendemos a calcular a média aritmética dos elementos dessa amostra, né? Então a média aritmética é barra x igual a x1 mais x2 mais x3 até mais xn dividido por n. Nós chamamos, ou para você calcular o desvio absoluto médio, ele é dado pela expressão o DAM, desvio absoluto médio, é dado pela expressão módulo de x1 menos média mais módulo de x2 menos média mais módulo de x3 menos média mais até chegar em mais módulo de xn menos média, tudo isso dividido por n, ok? Gente, para encerrar aqui as medidas de dispersão, vamos falar de variância e de desvio padrão. Para você calcular a variância, ela é indicada pela letra V
e é igual a x1 menos média ao quadrado mais x2 menos média ao quadrado mais x3 menos média ao quadrado mais até chegar em xn menos média ao quadrado, tudo isso dividido por n. E quando você calcula a raiz quadrada da variância, aí você obtém o desvio padrão. Então, desvio padrão dp é a raiz quadrada de v da variância, certo, gente? Vamos pegar agora os dados do exemplo anterior, que são as idades dos jogadores do time de futsal de um colégio, e vamos calcular o desvio padrão dessas idades, está bem? Então, para você calcular o desvio padrão, primeiro você calcula a média, que nós já temos, a média aritmética das idades, deu 16. Aí primeiro você calcula a variância. Como calcular a variância dos elementos dessa amostra? Se a média é 16, então a variância ela é igual a 15 menos média, que é 16 ao quadrado, mais 16 menos 16 ao quadrado, mais 14 menos 16 ao quadrado, mais 17 menos 16 ao quadrado, mais 18 menos 16 ao quadrado, dividido por 5, certo? Então daqui nós tiramos que a variância é 15 menos 16 dá menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 16 menos 16 dá 0 ao quadrado, que é 0, mais 14 menos 16 dá menos 2 ao quadrado, 4, mais 17 menos 16 dá menos 1 ao quadrado, 1, mais 18 menos 17 menos 16 é 1 ao quadrado, 1, mais 18 menos 16, 2 ao quadrado, 4, dividido por 5. Então eu vou obter que a variância somando isso aqui, obtemos 10 dividido por 5, a variância é 2. Muito bem. Tendo a variância, agora você pode calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então o desvio padrão será a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente 1,41. É isso aí, gente. Bom estudo, viu? Na próxima aula nós vamos fazer ou exercitar toda essa teoria, está bem? Obrigado a todos. Abraço.